Essa é a reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos. O hospital está comemorando 25 anos, 25 anos consecutivos, assim como o hospital que mais faz transplante de rim do mundo todo, especialmente o transplante com doador falecido, que hoje corresponde a mais de 80% dos transplantes que nós fazemos aqui na instituição. Eu considero isso uma evolução excepcional que foi proporcionada assim no decorrer desses 25 anos. E o Dr. Lúcio vai falar sobre estratégias para avaliação da qualidade do rim do doador falecido. O Dr. Lúcio ele é professor adjunto da disciplina de nefrologia aqui da Unifesp, é presidente da Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo, da SONESP, né? E coordena o núcleo de ensino e pesquisa aqui do Hospital do Rim, é um avanço importante que nós tivemos nesses últimos anos. E ele é editor do principal tratado de nefrologia que tem aqui no Brasil, ou pelo menos o mais recente, que é o Tratado de Nefrologia da Ateneu. Ele é graduado em 2001 e fez residência médica na Universidade Federal da Bahia, fez residência em nefrologia, mestrado e doutorado aqui na Unifesp. É um prazer muito grande. O Lúcio é uma pessoa que todos vocês conhecem, a capacidade de trabalho dele, a cordialidade com que ele lida com as situações. E quando nós começamos a conversar sobre esse assunto, que ele vai falar sobre a qualidade do rim do doador falecido, nós começamos abordando, depois ele vai abordar no decorrer da apresentação, se basta você ter a qualidade, um score para avaliar a qualidade do rim do doador, no caso falecido, ou se isso devia ser associado ou, de alguma forma, integrado a alguns índices do receptor. Então, há alguns anos atrás, nós tentamos fazer esse índice com a Luciana Wong, e depois ela acabou se mudando para outra instituição, e nós acabamos abandonando essa possibilidade, que eu achava bastante razoável. Eu estava investindo bastante nisso, o orientador dela. Eu acabei me esquecendo desse tipo de avaliação, que eu entendo que podia predizer mais assim, o futuro do que só uma análise bilateral. Mas, Lúcio, muito obrigado. Muito obrigado aí a você e o Renato também, que é a pessoa que estuda bastante esses scores, e o Hélio que orienta todos eles. Né? Obrigado, professor, pela gentileza na apresentação. Então, é justo eu dividir aqui a aula com o Dr. Renato Foresto, que é nosso aluno de doutorado aqui na disciplina de nefrologia e aqui no Hospital do Rim, e é responsável pela estrutura do NEP, do Núcleo de Ensino e Pesquisa, durante muito tempo. E, na verdade, essa aula foi feita a 4 mãos, né? O Renato, ele é o organizador dos principais dados que eu vou mostrar aqui relacionados ao KDPI, porque tem a ver com um grupo que ele montou para tentar validar o KDPI aqui no Brasil, e nós vamos falar um pouco de KDPI mais para o final, como estratégia de avaliação de qualidade de rim de doador falecido, quais são os desafios que nós temos na utilização desse índice. Então, eu tenho aqui uma agenda com 5 pontos para poder percorrer, eu vou começar pedindo licença ao professor Luiz Moura aqui presente, para tentar falar tangencialmente sobre o que a biópsia renal tem a nos dizer, porque talvez seja um dos instrumentos mais valiosos que a gente tem, assim, quando tem dúvida, quando os dados clínicos, meramente clínicos do doador, nos trazem dúvida em relação sobre a viabilidade do rim ou não, sobre a usabilidade do rim ou não. Então, você pega uma biópsia que é bem processada, bem corada, e que tem um glomérulo bonito desse jeito, tem um vaso aberto dessa forma, e quase nenhuma ou pouca fibrose intersticial, você certamente se depara com uma morfologia dessas, vamos implantar porque esse rim vai dar certo, mas, entretanto, esses são cortes histológicos de um doador de 45 anos, tem a minha idade, sem histórico de hipertensão ou diabetes, que morreu por TCE e creatinina de 1,2. E acho que todos aqui nessa sala e os que estão acostumados a lidar com transplante devem imaginar que, diante de uma situação dessa, não precisa realizar biópsia, porque esse é um doador não apenas padrão, como excelente, né? Diferente, por exemplo, de um doador com um glomérulo numa biópsia que vem dessa forma, um vaso que vem dessa forma, e um túbulo interstício muito mais tomado
lesões fibróticas, como a gente pode ver aqui. Mas também não precisaria dessa biópsia para a gente saber que esse é um doador de 65 anos, com histórico de muitos anos de hipertensão, morreu por AVC e tinha uma creatinina final maior do que 1,5. Então, muitas vezes os dados à direita do slide, que são os dados clínicos, são bastante suficientes para a gente avaliar a usabilidade do doador ou não, mas eventualmente vai haver dúvidas, porque essas características que estão em verde, as características que estão em laranja, elas se imbricam em uma mesma pessoa, em um mesmo doador, e aí a biópsia ela pode trazer informações importantes do ponto de vista da usabilidade do enxerto. Mas, até os oráculos têm as suas limitações. O professor Luiz Moura já reconheceu isso aqui, certa feita, e isso diz muito a ver não apenas sobre os olhos do patologista, mas como, por exemplo, o material é preparado. Essa foi uma discussão bastante interessante, que já vai fazer quase 10 anos, trazido pelo Mark Haas, mostrando, por exemplo, que se você vai utilizar a biópsia de congelação para avaliar a qualidade de um enxerto, talvez você não consiga trazer muitas informações além daquelas que os dados clínicos trazem. Então, esse é um doador com mais de 50 anos, com histórico de hipertensão e diabetes, mas que tinha uma creatinina normal, que é quando os dados clínicos se imbricam no mesmo doador. Fazendo uma biópsia de congelação, talvez o patologista, ou quem tem um olhar mais refinado para ver morfologia, não consiga identificar, por exemplo, que esse mesmo tecido, quando bem processado, né, e quando corado, por exemplo, por hematoxilina e eosina, mas após um processamento, já mostra uma grande expansão de matriz mesangial, que é até um pouco melhor vista aqui nesse corte. Então, considerando essas questões relativas à biópsia e o quanto de informação que a biópsia pode nos trazer, né, precisa levar em consideração que muito do que a biópsia pode trazer já está, claro, nos dados clínicos do doador, mas quando há dúvida, é preciso, além da biópsia, ter um tecido bem processado para que as informações possam ser mais fidedignas possíveis. Né, pensando nessas questões relativas à importância da biópsia renal na predição de futuro ou até na usabilidade do rim, na viabilidade do rim, eu queria destacar aqui o trabalho de mestrado do Henrique Proença, que trabalha com o professor Luiz Moura aqui, e ele partiu de mais de 1.400 biópsias pré-implante realizadas nesse período aqui, entre maio de 18 a agosto de 2019, e dessas, 339 foram incluídas no estudo, né? Algumas foram excluídas porque os rins não foram implantados aqui na nossa instituição, portanto, não tínhamos os desfechos dos pacientes que receberam, né? E dessas, 291 foram descartados, e desses que foram descartados, 166, portanto, 57% foram descartados, segundo relatos na folha do doador, por influência do resultado da biópsia, e depois eu vou falar um pouco sobre isso aqui. O que o Henrique foi perguntar foi se os achados nessa biópsia pré-implante de rins que foram utilizados estavam associados com desfecho de 3 e 12 meses de transplante. Então, eu trago aqui alguns dados de uma forma um pouco mais gráfica, mas a primeira pergunta dele foi se alguns achados histológicos poderiam estar associados já com a função renal em 3 meses, levando em consideração aqui um desfecho dicotômico ter mais ou menos do que uma taxa de filtração glomerular do que 30 ao final de 3 meses de transplante. E vocês vejam que num modelo matemático que incluiu diversas variáveis aqui, inclusive outras variáveis histológicas, para tentar predizer a função renal de 3 meses, apenas a esclerose glomerular conseguiu ter alguma relação, né, ou seja, a quantidade, né, a porcentagem de esclerose glomerular teve uma associação positiva, né, de tentar acertar quem ia ter uma taxa de filtração glomerular com menor que 30 em 3 meses. Mas o KDPI, por exemplo, que é um índice que eu vou falar mais à frente, que inclui apenas características clínicas do doador, né, além de ter um perfil muito semelhante de associação, ainda teve uma chance de erro muito menor, que são o tamanho dessas barras aqui. Demonstrando que, pelo menos nessa coorte aqui, o agrupamento das características do doador foi até um pouquinho melhor do que a quantidade de esclerose glomerular em tentar acertar a taxa de filtração glomerular em 3 meses. E o Henrique andou um pouquinho mais e foi até 12 meses,
E o que ele percebeu, por exemplo, é que um evento que ocorre no primeiro ano de transplante, que é a rejeição aguda, ele é importante em predizer esse desfecho, portanto, mostrando aqui que o que acontece depois do transplante também tem um peso nessa predição. O próprio KDPI, né, aqui a linha de erro não cruza o ponto de referência, portanto, o KDPI, que agrupa características clínicas do doador, foi aquele que teve a menor probabilidade de erro em acertar esse desfecho aqui. E aqui aparece um dado histológico, que é a presença de cicatriz no tecido renal, né, com uma associação positiva, ou seja, a presença disso aqui estava associado a acertar esse desfecho, mas com uma probabilidade de erro um pouquinho maior do que, por exemplo, o KDPI. Então, vocês vejam que nem utilizando uma ferramenta que parece ter uma relação muito forte com o funcionamento renal, que é a sua morfologia, tem uma capacidade de predizer um futuro como função renal. Assim, tudo bem que um futuro precoce, talvez quando a gente tiver 5 anos de evolução, a gente consiga ter associações melhores. Eu trago aqui um outro dado para exemplificar isso, que é um trabalho que eu participei em outra instituição, um pouco antes do trabalho do Henrique, nós publicamos isso em 2016, e nós avaliamos aqui 136 pacientes que receberam rins de doador falecido entre 2008 e 2012, mas aqui a biópsia foi feita após a reperfusão. E nós fomos avaliar quais eram as alterações histológicas ou características do doador, ou, eventualmente, eventos após o transplante, capazes de acertar quem teria uma taxa de filtração menor do que 60 ao final de um ano. E vocês veem aqui que a taxa de filtração glomerular na alta, quer dizer, a função renal na alta, a presença de hipertensão no doador, se o receptor era homem, mas, de novo, a rejeição aguda, que é um evento que ocorre depois do transplante, e, do ponto de vista das alterações histológicas, houve uma associação positiva, né? Ou seja, a presença de alinose arteriolar estava associado com a probabilidade do paciente ter uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60. Entretanto, quando nós fomos avaliar se havia características do doador que eram capazes de predizer a presença de alinose arteriolar, nós encontramos aqui, por exemplo, que havia uma associação positiva entre morte encefálica por doença cerebrovascular e idade acima de 50 anos, né? E a presença disso aqui tinha uma associação positiva com a alinose arteriolar. Então, talvez só utilizar esses dois preditores seriam suficientes para a gente tentar predizer o que ia acontecer com o ano de transplante, sem necessariamente utilizar a biópsia, levando em consideração que aqui nós estamos falando de uma biópsia pós-reperfusão com um processamento mais adequado. Entretanto, quando nós estamos falando de usabilidade, né, talvez o que a gente precise focar seja nesse grupo aqui, como eu destaquei anteriormente, né, porque esses trabalhos avaliaram alterações histológicas de rins que foram utilizados. E talvez a gente precise focar aqui se há alterações histológicas que tendenciam a decisão das pessoas que estão responsáveis pelo processo decisório na hora de aceitar ou não aceitar o rim. Então, nós temos aqui, nesse grupo que o Henrique iniciou a avaliação de 291 rins descartados, e desses 291, 57%, ou seja, mais da metade dos rins foram descartados, segundo os relatos e pelos registros, por conta de alterações presentes na biópsia. Quais as alterações histológicas são aquelas que induzem a decisão do descarte? Isso nós ainda estamos investigando. O Dr. Vlamir, que é nosso residente aqui do 5º ano de transplante, está se debruçando sobre isso, provavelmente vai ser o mestrado dele, e nós, em breve, teremos resultados. Eu vou encerrar essa discussão sobre biópsia aqui, porque existe um material bastante farto no YouTube do Hospital do Rim, de 3 aulas que me antecederam, né? Uma aula que foi feita pelo Henrique, a importância da patologia no transplante renal. Aqui está o QR Code que vocês podem acessar diretamente essa aula. Nós tivemos uma aula do Roberto Manfro, as biópsias no transplante renal. Essa aula pode ser acessada aqui nesse QR Code. E tem uma aula que foi feita o ano passado pelo Renato, que também fala sobre viabilidade do rim de doador falecido, que também está disponível. E todas as 3 aulas podem ser assistidas a qualquer momento no nosso YouTube. E aí, eu vou passar, então, os próximos minutos da minha apresentação a me deter nos sistemas de classificação do doador,
tanto o UNOS como o KDPI, inclusive para detalhar e explicar para a audiência o que é o KDPI, definir o KDPI, e caminhar um pouquinho mais sobre as validações desses sistemas fora dos Estados Unidos, porque tanto o critério UNOS quanto o KDPI, que é derivado do KDRI, foram feitos em populações com características demográficas americanas, que não necessariamente se repetem, né, refletem as características de outros países. Então, o primeiro grande critério assim adotado internacionalmente é chamado critério UNOS. Ele vem lá do início dos anos 2000. Isso foi uma necessidade de se avaliar a possibilidade de expandir os critérios clínicos para se aceitar doadores, tendo em vista uma tendência da redução do número de doadores falecidos nos Estados Unidos. E a pergunta era se eles poderiam, naquela época, expandir os critérios de aceite de rim com alguma segurança. Então, na definição desse critério, o estudo original perguntou quais seriam as características exclusivas do doador que estariam associados com um aumento de 70% na probabilidade de risco de perda do enxerto, quando comparado com o doador ideal americano. E eles consideravam um doador ideal americano um doador de 35 anos, homem, não afrodescendente, que não tivesse nem hipertensão nem diabetes, que tivesse morrido por outra causa que não cerebrovascular e que tivesse uma função renal normal no momento da retirada do enxerto. E eles definiram arbitrariamente esse ponto de 70%, ou seja, um risco relativo de 1,7. Então, esse estudo analisou quase 30 mil receptores de transplante de doador falecido, realizado nos Estados Unidos entre 95 e 2000, e daí desses 14%, né, 15%, em torno de 15%, encontraram um risco relativo maior ou igual a 1,7 quando comparado com aquilo que eles tinham arbitrariamente definido como um doador padrão. Então, se vocês olharem aqui nessa tabela de combinação de variáveis que leva em consideração aqui idade, morte por doença cerebrovascular, ou seja, AVC, presença de hipertensão ou não, HPN, aqui é hipertensão, uma creatinina normal ou alta no momento da retirada do enxerto, claramente aqui só ter idade acima de 60 anos já aumentava em mais de 70%, ou seja, já tinha uma associação de um risco relativo maior do que 1,7. E, além disso, né, mesmo naqueles indivíduos que tinham menos de 60 anos, entre 50 e 59, por exemplo, a presença de hipertensão e de uma creatinina mais alta também fazia esse aumento, bem como quando a morte não era por AVC e quando a morte era por AVC, por exemplo, bastava ter entre 50 e 59 anos e uma hipertensão, que isso já definia o que eles chamavam de critério expandido. Então, a partir dessa definição, criou-se uma classificação dicotômica que dividia os doadores em critério padrão e critério expandido, levando em consideração a idade do doador, a presença ou não de hipertensão, a creatinina na retirada do enxerto e se o doador tinha morrido, a morte encefálica era de AVC ou não. Então, a união dessas características, que eram características exclusivas do doador e que aumentavam em 70% o risco de perda do enxerto, na prática real, realmente, quando comparado com aqueles que tinham um risco relativo menor do que 1,7, demonstravam uma pior longevidade do enxerto. Então, aqui é o dado em verde de sobrevida do enxerto em 1 ano, isso independente das características do receptor e independente dos eventos clínicos ocorridos no primeiro ano de transplante. Então, quando ele entrava nesse critério de doador de critério expandido, você vê que tem uma sobrevida ao final de 1 ano em torno de 6% menor, e isso se aprofundava depois de 3 anos, né? Apesar de ter uma redução aqui naqueles que eram de critério padrão de 90,6 para 79,6, a redução era muito maior, ou seja, havia mais perdas do enxerto entre 1 ano e 3 anos, quando as características agrupadas definiam um doador de critério expandido. Então, esse índice ele foi utilizado durante muito tempo para a classificação dos doadores e para a tentativa de predição de desfecho. Ele tem, entretanto, um desafio bastante prático, que eu trago como exemplo esses 2 doadores. Esse é um doador de 51 anos, que tem hipertensão há apenas 2 anos, bem definido, sem diabetes, que tinha uma creatinina quando chegou ao hospital no processo de morte encefálica de 0,8, portanto, uma filtração glomerular normal, mas que fez uma injúria renal aguda e a creatinina dobrou, foi para 1,6. E ele morreu por um AVCH. Esse aqui é um doador de critério expandido.
Por outro lado, este doador aqui, que tem 49 anos, e só pelo fato de ter menos de 50 anos, já não consegue mais ser classificado como um doador de critério expandido, mas ele tem uma história de hipertensão há 12 anos, diabetes há 14, tem uma creatinina inicial de 1,4, o que o já torna uma pessoa com doença renal crônica. Ele não fez uma injúria renal aguda e a morte foi por traumatismo crânioencefálico. Esse é um doador de critério padrão. Me parece que talvez, se nós fizéssemos uma biópsia aqui, por exemplo, a histologia renal, a morfologia nesse doador seria muito melhor do que nesse doador. Então, essa divisão dicotômica traz um desafio prático bastante importante, e foi por isso que no final da década subsequente, né, em torno de 2009, também os americanos tentaram procurar uma avaliação de aumento de risco um pouco mais granular, né, mais linear, como se fosse uma régua, em detrimento a essa avaliação dicotômica de critério expandido e critério padrão que eu mostrei anteriormente. E é daí que nasce o KDPI que eu falei anteriormente, né? O KDPI é um índice, na verdade, né? Ele é uma sigla em inglês para Kidney Donor Profile Index. Ele é uma régua, é uma escala linear que classifica doadores baseada numa análise de risco, também levando em consideração um doador que seria um doador ótimo, um doador de referência nos Estados Unidos. E aqui começam os principais desafios, né? O que seria um doador ótimo ou um doador padrão americano. Então, para a definição desse score, porque como é um score que parte de um risco, o risco é um modelo matemático quando você compara uma população em relação a outra, ou uma situação em relação a outra. Então, eles fixaram como um doador que seria o ótimo, né? Ou seja, um doador de referência, um indivíduo com 40 anos de idade, eu já estaria um pouco fora, não afro-americano, com uma creatinina de 1,0, sem hipertensão arterial, que tinha tido uma morte encefálica por causas diferentes das cerebrovasculares, nós estamos falando aqui basicamente das formas de AVC, com o coração batendo, portanto não podia ter tido morte por coração parado, uma altura de 1,70 e um peso de 80 quilos, com sorologia para hepatite C negativa. E, além disso, levar em consideração o pareamento HLA, ou seja, a compatibilidade genética entre doador e receptor, e uma outra variável que não é relacionada ao doador, que é o tempo de isquemia fria. Então, na definição deste índice, que é um índice de risco, e que derivou o KDPI, que é uma escala linear, e que eu vou mostrar mais a sequência, nasceu um modelo matemático, que é um modelo extremamente complexo, que dá peso a essas variáveis aqui, que foram as variáveis que tiveram associação com a probabilidade maior de perda do enxerto a longo prazo, em comparação com aquilo que eles definiram como um doador de referência que eu mostrei anteriormente. Então, idade, altura e peso, etnia, história de hipertensão e diabetes, além da história, o tempo de hipertensão e diabetes, a causa do óbito, a creatinina sérica, o status sorológico para hepatite C e se o doador tinha tido se a doação tinha sido após parada cardíaca ou não. Então, com essas variáveis, eles encontraram esse modelo matemático. Essas variáveis são colocadas numa calculadora. A calculadora cria um índice, que é um risco, quer dizer, o quanto que se aumenta de risco se for maior do que 1, ou o quanto que se diminui de risco se for menor do que 1, de perda do enxerto quando se compara com aquele doador com aquelas características que começa com 40 anos de idade, né? Para a definição final do índice, como o objetivo era só avaliar características dos doadores, tanto a compatibilidade HLA quanto o tempo de isquemia fria foram deixados de lado. Mas aqui a gente já vê alguns inconvenientes para a realidade brasileira. Por exemplo, peso e altura. Muitas equipes de captação não medem o peso nem a altura do doador. Isso é por estimativa. Olha e tenta acertar através de uma medida que é subjetiva, que é o olhar do examinador. Etnia é algo extremamente complexo na nossa população. Além de dizer se tem hipertensão ou não, para o cálculo do índice, precisa definir o tempo. E na maioria das vezes que nós vamos calcular esse índice, nós colocamos o tempo indefinido, porque nós não sabemos essa informação. Às vezes a família também não sabe, a família do doador. Essas são informações mais objetivas. Até o ano passado, nós não utilizávamos doador com hepatite C, e é interessante que os dados mais recentes mostram até que doadores
que tinham história de hepatite C parecem estar associados até com o melhor desfecho, porque provavelmente são doadores mais jovens. Mas se vocês olharem aqui no índice, quando aparece hepatite C, ele soma risco. Então, talvez esse índice precise ser atualizado para a história atual do transplante. E no Brasil, por exemplo, nós não utilizamos doadores que morrem por parada cardiorrespiratória. Nós só utilizamos doadores com morte cerebral. Então, já de cara, a ponto de partida desse índice traz alguns inconvenientes para aplicação na nossa população. Mas lá na população americana e no estudo original, que foi publicado em 2009, de fato, o índice de risco, que é o KDRI, que é a sigla para Kidney Donor Risk Index, que é de onde é derivado o KDPI, realmente tinha uma associação com a mediana de expectativa de vida de enxerto e ao longo dos anos, e isso aqui independente das características do receptor e independente dos eventos que aconteceram após o transplante. Então, essa é uma coorte de pacientes que foram transplantados entre 95 e 2005 e acompanhados até 2006. Então, vocês veem que tem pacientes aqui que têm mais de 10 anos de acompanhamento, é uma coorte bastante robusta, né? 70 mil pacientes, e que os eventos podiam ser tanto perda quanto óbito. Então, eles consideraram aqui sobrevida do enxerto, não censurando o óbito como causa de perda, ou seja, considerando o óbito uma causa de perda. E houve um número razoável aqui de eventos, em torno de 28%. E aí, quando aquela calculadora encontrava um índice, um risco, e lembrando aqui que o risco é um índice comparativo com aquele doador que começa com 40 anos de idade que eu mostrei anteriormente, o resultado que é abaixo de 1 seria maior probabilidade de sobrevivência. E o resultado que é acima de 1, menor probabilidade de sobrevivência, ou seja, aumento do risco de perda. Então, quanto menor era esse KDRI, maior era a longevidade, ou seja, a probabilidade, a expectativa de vida do enxerto em anos, e isso ia reduzindo conforme maior era o risco de perda e óbito do receptor. Baseado nesse índice, foi criado, então, o KDPI, que, na verdade, é uma escala, é uma régua, é uma escala linear, que posiciona cada doador em relação aos doadores que foram utilizados nos últimos anos também nos Estados Unidos. É interessante observar que havia uma certa sobreposição do critério anterior, que é o critério UNOS, que dividia os doadores em critério padrão e critério expandido, e esse KDRI. Então, aqui estão as faixas de KDRI, mas vocês vejam que no estudo original que eu mostrei anteriormente, do critério UNOS, que dividiam os doadores em critério expandido e critério padrão, em torno de 15% dos doadores eram com critério expandido, que agrupavam aquelas características que definiam um aumento de 70% no risco de perda do enxerto. Portanto, os critérios expandidos, que são aqui essas barras mais escuras, deveriam estar todos daqui para cá, porque é onde está o aumento do risco de 70%, ou seja, um risco relativo de 1,7 ou mais de perda do enxerto. Mas vocês veem que há uma sobreposição, ou seja, doadores de critério expandido, mesmo na população americana, que tinham KDRIs mais baixos do que 1,7, portanto, KDPIs mais baixos, mostrando que a sobreposição não era tão boa. Então, portanto, os doadores de critério expandido, 32% deles estavam abaixo, aqui nesse novo índice, de um risco relativo abaixo de 1,7. Enquanto aqueles doadores que seriam ótimos, ou seja, doadores de critério padrão, em torno de 5% deles estariam entre os 15% piores doadores. Mostrando que não é muito simples conciliar essas escalas de classificação de doador. Então, olhando um pouquinho para a capacidade do KDPI ou do KDRI em predizer o futuro, e aí nós temos que aplicar modelo matemático para fazer isso, nós vamos avaliar aqui um índice que é um índice que mede a capacidade discriminatória de qualquer modelo preditor em acertar o futuro. Então, é como se fosse fazer uma área sobre a curva, é um modelo matemático, um teste estatístico, e que nos dá uma ideia de quão bom é a capacidade desse índice de discriminar um evento futuro que é sim ou não, ou seja, perder ou não o enxerto. E aí, esse índice, que é chamado de C-índice, ele varia de 0 a 1. No 0,5,
se o índice alcança uma capacidade discriminatória de 0,5, é igual a jogar uma moeda para cima, é cara ou coroa. Então, ele não tem uma boa capacidade discriminatória. Uma boa capacidade discriminatória deveria ser alguma coisa acima de 0,7, especialmente 0,8. Então, aqui é o KDRI, né, desde do mais baixo até o mais alto, e esse KDRI é a medida de risco do qual deriva o KDPI. E aí, quando nós olhamos ele como uma escala linear, que é o que o KDPI ele só alcançou uma capacidade discriminatória de 0,62. É uma capacidade discriminatória baixo-moderado, até, não chega nem a 0,7. Entretanto, se nós olharmos aqui os extremos, ou seja, os doadores muito bons, que alcançaram, por exemplo, um KDRI baixo, que equivale a um KDPI abaixo de 30%, 35%, ou os doadores que eram classificados como muito ruins, com um aumento de risco bastante grande de perda do enxerto, em comparação com o doador padrão. Nós vemos aqui que ele tem uma capacidade discriminatória satisfatória, 0,78. Não é uma excelente capacidade discriminatória, que seria esse modelo matemático acima de 0,80. E no intermédio, vocês veem que não é muito diferente de jogar uma moeda para cima. Então, se a gente transformar isso aqui em KDPI, que vai de 0% até 100%, né, e aqui seria 50%, o que significa um KDPI de 50%? Significa que os doadores do passado, em comparação a esse doador estaria no ponto médio, ou seja, metade dos doadores eram melhores, metade dos doadores eram piores. Então, quando você tem aqui um KDPI entre 35% e 85%, a capacidade discriminatória, ou seja, de acertar o que vai acontecer no futuro, levando em consideração só as características dos doadores, não é muito boa. Agora, parece que nos extremos, ou seja, doadores muito bons, estão realmente associados com uma probabilidade de sobrevivência muito alta, e doadores muito ruins estão realmente associados com uma probabilidade de sobrevivência muito baixa. Então, considerando essas questões, para que ele não serve? Apesar de ter sido desenvolvido com o objetivo de predizer desfecho, no estudo original ele tem uma capacidade discriminatória apenas moderada, por uma série de fatores que eu já apresentei aqui, né, a dificuldade de se ter essas variáveis do doador que definem um índice, bem como por não levar em consideração as características do receptor e os eventos precoces pós-transplante, né? Uma série de outras variáveis não relacionadas ao doador, então, impactam nas probabilidades de longevidade de enxerto, e, portanto, o KDPI não deveria ser utilizado como índice prognóstico ou preditor de sobrevivência. Então, qual seria a sua utilidade? Classificar doadores. Porque o KDPI serve exatamente para isso, para te dar uma amostra relativa e linear da qualidade de um doador em relação a outro. Então, comparando com a média de doadores que ocorreu num período passado, de 3 anos, nos Estados Unidos, esse doador, quando tem um KDPI de 70%, por exemplo, significa dizer que 70% dos doadores antes dele eram melhores do que ele. E, portanto, só 30% tinham características piores. Então, isso é feito através de uma tabela de mapeamento, que é uma régua de fácil compreensão. Quando você recebe a informação de um doador com KDPI de 10%, significa que, em comparação com os doadores passados nos Estados Unidos, de cada 100 doadores, só 10 eram melhores do que esse que você está vendo aqui. Então, é uma forma de você comparar um doador com outro. Comparar doadores para fins de análise em pesquisa, tomada de decisão na hora do transplante, porque é uma linguagem que talvez seja mais fácil do paciente acessar quando você diz assim, olha, este doador, comparado com a média dos doadores do passado, só tinha, de cada 100 doadores, só 5 eram melhores do que esse. Os outros 95 eram piores. Então, essa é uma forma de você dar uma informação que talvez seja de mais fácil compreensão. E talvez o uso em sistemas de alocação, como foi questionado aqui anteriormente na discussão. E isso tem sido discutido nos Estados Unidos, mas levado em consideração não apenas o KDPI, que é esse índice que avalia a qualidade do doador, mas também associando isso a um índice que avalia a probabilidade de sobrevivência de um receptor, do paciente que vai receber o rim, considerando se ele ficar em lista ou se ele receber aquele enxerto. Então, de novo, através de modelos matemáticos bastante complexos, por exemplo, um candidato que tem esse índice EPTS
de 60%, teria uma probabilidade de estar vivo ao final de 5 anos na lista de espera de 55,3%. Recebendo um rim com KDPI de 20%, esse 55,3%, ou seja, tirando ele da lista e dando a ele um rim de um doador com KDPI de 20%, isso aumentaria para 85%, o que seria um ganho de probabilidade de sobrevivência em 5 anos de 30%. Então, essa é uma forma de você gerar um modelo matemático que talvez caminhe para critérios de utilidade a despeito de toda a discussão que existe sobre os princípios de bioética aqui envolvidos. Esse índice foi derivado nos Estados Unidos, que leva em consideração, como vocês viram aí, características demográficas muito importantes dos doadores, que talvez não sejam iguais em outras populações. Então, ele tem sido, ao longo da última década, validado em outros países, e eu vou trazer, então, aqui a validação em uma população europeia, na Austrália, e nossa tentativa de validação aqui no Brasil. Então, esse primeiro estudo aqui é a validação em coorte alemã. O índice foi aplicado, então, em 580 doadores que foram captados entre 2007 e 2014. É um estudo de centro único alemão. E o KDPI, portanto, lembrando aqui que quanto mais baixo é esse índice, melhor seria o doador em comparação com o doador padrão americano. E quanto mais alto esse índice, pior seria esse doador em comparação ao doador padrão americano. Então, eles dividiram essa régua em 3 estratos, ou seja, doadores com menos de 35% de KDPI, doadores com 35 a 85 e doadores com mais de 85% de KDPI, que se nós fôssemos aplicar aqui o critério UNO, seriam aqueles doadores de critério expandido. Então, vocês veem aqui que há uma relação inversa entre KDPI e taxa de filtração glomerular em um ano, que é a função renal que o receptor atinge ao final de um ano. Então, vocês veem aqui que quanto mais alto é o KDPI, mais baixa é a função renal. Vocês veem aqui também que em curvas de probabilidade de sobrevivência, ou seja, taxa de sucesso do enxerto ao final de 10 anos, de novo, quanto mais alto o KDPI, mais baixa a probabilidade de sobrevivência. Isso nós levando em consideração, né, uma divisão estratificada e não o KDPI como uma régua, né, de 0 a 100%. Entretanto, quando os alemães fazem essa mesma análise, levando em consideração apenas a idade do doador, que é só um dos critérios, né, uma das variáveis que define o KDPI, vocês veem que os resultados são absolutamente iguais. Parece até que nós estamos repetindo os mesmos gráficos, mostrando que na coorte alemã parece que o grande definidor do KDPI é exclusivamente a idade do doador. E isso fica muito claro nesse gráfico de correlação, né? Quer dizer, aqui é uma correlação, quanto maior a idade do doador, maior o KDPI, de uma forma bastante linear. O que parecia dizer que só utilizar a idade do doador para tentar predizer o desfecho era suficiente. No caso da validação na coorte australiana, né, aqui é um estudo um pouco melhor desenhado, porque é um estudo que usa múltiplos centros, né, com mais pacientes transplantados entre 2005 e 2016, né, e, de novo, eles dividiram o KDRI, que no caso é o critério de risco, do qual define o KDPI, em 5 estratos, e vocês veem aqui que quanto maior é o risco, de fato, menor é a probabilidade de sobrevivência do enxerto ao final de 10 anos. Né? Então, quanto mais baixa essa curva, pior o resultado do transplante. De fato, eles observaram isso, mas quando eles vão utilizar estatística um pouco mais refinada para ver capacidade discriminatória, que é aquele índice que se parece com jogar uma moeda para cima quando ele dá 0,5, vocês veem que no modelo de avaliação estatística que leva em consideração apenas o KDPI, de novo, ele utiliza aqui, tanto para sobrevida, não considerando óbito e considerando óbito, é uma capacidade discriminatória bastante baixa, assim, acima de 0,5, é melhor do que jogar uma moeda para cima, mas não é nada absurdo. Mas quando se inclui aqui no KDPI características do receptor, por exemplo, vocês veem aqui que dá uma discreta melhorada. Então, esse é o grande problema, que é um índice que, de fato, tentou se propor a adivinhar o futuro, mas a sua capacidade em discriminar o que vai acontecer no futuro, na realidade, não é tão bom. Como é que isso está no Brasil? E eu vou caminhar aqui para a finalização da minha apresentação, para a gente poder discutir. O primeiro estudo foi um estudo realizado no Rio Grande do Sul, pela equipe da
da Elisete, né, junto com o professor Walter Garcia, né, transplantes realizados em 2009 e 2013, com acompanhamento até 2018. De novo, é um estudo centro único, com 589 transplantes. Eles dividiram o KDPI nessas faixas aqui, aí, de novo, quanto menor o KDPI, melhor o doador em comparação com aquele doador padrão americano, quanto maior o KDPI, pior o doador. E vocês veem aqui que faixas de KDPI mais altas realmente estavam associados com a menor probabilidade de sobrevivência do enxerto ao final de 5 anos, bem como com função renal ao final de 1 e 5 anos. Então, aqui são as faixas de KDPI, taxa de filtração glomerular. A interpretação desse gráfico é quanto maior a faixa de KDPI, menor a taxa de filtração glomerular, tanto em 1 quanto em 5 anos, aqui representados pelas barras azuis e verdes, respectivamente. Nós caminhamos um pouquinho mais, e aí eu vou mostrar os nossos dados, que são os nossos esforços para validação do KDPI no Brasil, né? Esse é um estudo bastante grande, assim, que foi liderado pelo Renato, né, que tem como alunas de mestrado também a Maria Amélia e a Bianca Cação, uma aluna de iniciação científica, o doutor Hélio foi o orientador, e quando eu cheguei aqui, eu fui incluído nesse estudo como co-orientador. Então, o que nós temos, assim, essa tentativa de validação desse índice, nós dividimos em 6 etapas. A primeira etapa foi a avaliação da sobreposição entre o critério UNOS, ou seja, aquela classificação dicotômica entre critério expandido de padrão e o KDPI. Então, no estudo original, só para lembrar, 4,6% dos pacientes com critério padrão, ou seja, os doadores ótimos, tinham um KDPI muito ruim. E nós vamos olhar o quanto que isso era na nossa população, de 1.943 receptores de doador de critério padrão, transplantados entre 13 e 17, e nós encontramos um número bastante parecido de 5,7%. Ou seja, quando usamos essa classificação aqui, dizendo esse é um doador padrão, mesmo assim, em torno de 6% ainda estavam entre aqueles que seriam os piores doadores se nós utilizarmos o critério KDPI. E quando nós pegamos essa população de critério padrão, ou seja, os potenciais melhores doadores, nós vimos que faixas de KDPI mais altas estavam realmente associados a uma pior função renal ou perda ou óbito ao final de um ano. Então, vocês veem aqui, essa é uma análise de risco, quanto maior era o KDPI, maior era o risco ou a probabilidade do receptor ter perdido o enxerto no primeiro ano, ter morrido no primeiro ano, ou ter alcançado o primeiro ano com a função renal inferior a 30. O segundo ponto foi a sobreposição do critério UNOS e o KDPI em doadores de critério expandido, naqueles que nessa classificação dicotômica seriam classificados já como os piores doadores. Esse foi uma parte do mestrado do Renato, que já está publicado, e se vocês lembrarem do estudo original, 32,8% dos pacientes com critério expandido tinham um KDPI abaixo de 85%, que não era um risco relativo acima de 1,7. E o que nós encontramos aqui no trabalho do Renato? Se nós olharmos aqui essa faixa de KDPI, que vai entre 51% e 85%, ou seja, é um risco maior de perder o enxerto em relação a um doador americano, entretanto, um risco relativo menor do que 1,7. E nesse grupo aqui, quase 1/3 seriam classificados como doador de critério expandido, mostrando que, pelo menos na população brasileira, essa correlação parece não ser tão fidedigna. Voltando um pouquinho para os dados do Henrique, nós vimos que existe uma certa correlação entre o KDPI, que são as características clínicas do doador, e, por exemplo, a porcentagem de esclerose glomerular encontrada na biópsia e a função renal em 3 meses após o transplante. Esse é um gráfico relativamente difícil de entender, mas aqui seria a probabilidade do evento acontecer, e aqui o evento seria uma função renal abaixo de 30 ao final de 3 meses, e vocês vão vendo que o risco, né, essa probabilidade vai aumentando, quanto maior é o KDPI, e se soma a isso uma frequência, né, uma percentagem maior de esclerose glomerular, mostrando que talvez se a gente acrescentar aqui ao KDPI dados histológicos, talvez isso melhore um pouco nossa capacidade preditora. Nós vimos também que o KDPI tem uma associação com função renal 1 ano após o transplante. Então, aqui é a média de função renal, né? Quanto mais alto aqui no gráfico, melhor a função ao final de um ano. E aqui as faixas de KDPI. Então, vocês veem aqui que quanto mais baixo o KDPI, pior a função renal.
e quando nós fizemos um modelo de múltiplas variáveis para tentar definir a associação com uma função renal abaixo de 50 ao final de um ano, nós vimos aqui que, de fato, faixas maiores de KDPI, então, quando os doadores são agrupados, tem uma maior probabilidade, ou seja, um maior risco de ter uma função renal pior ao final de um ano. O quarto ponto, nós perguntamos se a função renal em um ano após o transplante está refletindo a interação entre o KDPI e a função tardia do enxerto. E função tardia do enxerto aqui é fazer o transplante e o paciente precisar fazer diálise na primeira semana do transplante. Então, o que nós vimos aqui é que quanto maior fosse a faixa de KDPI, independente do tempo de isquemia fria e das características do receptor, maior era a frequência de função tardia do enxerto. E nós fomos perguntar se essa interação entre função tardia do enxerto e KDPI estava associado com pior função renal ao final de um ano, porque quando nós estamos falando de função tardia do enxerto, nós estamos falando de uma função muito precoce no transplante. Então, primeiro, nós vimos aqui que, na população que nós estudamos, a presença de função tardia do enxerto parecia estar associada com uma função renal, pelo menos matematicamente, inferior ao longo de 5 anos, mas se a gente for olhar do ponto de vista clínico, não era uma diferença tão grande. Entretanto, quando nós estratificamos isso aqui para os tipos de KDPI, né, para os estratos de KDPI, vocês veem que ter função tardia do enxerto só impactou a função renal ao longo do tempo nos doadores melhores. Nos doadores piores, apesar de, na média, eles terem uma pior função renal do que os melhores doadores, ter ou não ter função tardia do enxerto não impactou a evolução de função renal. E a provável lição que nós temos aqui é que em doadores piores, o doador já tem características tão piores que este evento talvez não influencie o que vai acontecer no futuro. Só as próprias características dos doadores parecem definir essa evolução de função renal mais baixa. O mesmo nós vimos com o tempo de isquemia fria, que é uma variável definidora da função tardia do enxerto. Vocês vão ver aqui que os gráficos parecem se repetir. E, por fim, nós vamos olhar a performance desse índice do KDPI em desfecho mais bruto de longo prazo, que seria perda do enxerto óbito ao final de 5 anos. Então, quando a gente divide os doadores em estratos, né, ou seja, o primeiro extrato, que seriam os melhores doadores, KDPI até 35%. O terceiro extrato, que seriam os piores doadores, KDPI acima de 85%. E o extrato intermediário, nós vemos que realmente estratificados dessa forma, existe uma associação com a probabilidade de sobrevivência. Ou seja, quanto maior o extrato, menor a chance do indivíduo que recebe o rim, daquele doador, chegar ao final de 5 anos vivo com enxerto funcionante. Entretanto, quando a gente vai aplicar estatística para tentar adivinhar o futuro, levando em consideração o KDPI como uma escala linear de 0 a 100%, o que a gente vê é que a área sobre a curva, tanto para a perda do enxerto, quanto considerando perda e óbito, quanto censurando o óbito, não é tão diferente quanto jogar uma moeda para cima e para baixo. Então, talvez utilizar essa escala como uma escala estratificada, talvez a gente possa predizer o que vai acontecer no futuro, mas de forma linear, a capacidade discriminatória dela é limitada. E quando a gente faz tentativa de calibração, o que a gente vê aqui, e aí que quanto mais em cima dessa linha, melhor é o índice, vocês veem aqui que só utilizar a idade, parece que a calibração está mais em cima dessa linha, que seria uma linha perfeita, do que o próprio KDPI. Mostrando aqui que, na verdade, o KDPI, do jeito que a gente concebe hoje, parece só estar contando o fator idade. E que talvez, para a gente utilizarmos para responder a pergunta do professor Medina, a gente precise adaptá-lo para a população brasileira, especialmente por aquelas questões que eu coloquei anteriormente, que não são presentes nos nossos doadores. Portanto, aqui a biópsia, como mensagem principal, quando processada de forma adequada, pode trazer informações relevantes para decidir sobre a viabilidade do prognóstico renal. Para prognóstico, as informações histológicas parecem não ter performance tão superior aos dados clínicos, mas é útil quando se há dúvida. O critério UNOS pode ser utilizado para a tomada de decisões, mas a classificação dicotômica pode trazer desafios práticos diários. O KDPI está validado para a população brasileira, a partir desses resultados que eu mostrei para vocês, mas a sua capacidade discriminatória para predizer perda do enxerto é apenas moderada, talvez até um pouco abaixo do moderado, não devendo ainda ser utilizado para este fim.
O uso do KDPI em políticas de alocação é possível, mas questionável. E, por fim, é possível que haja necessidade de ajustes no modelo matemático para que ele represente de forma mais adequada as diferenças demográficas de cada população. Obrigado. Boa, Lúcio. Parabéns aí. Quem tem algum comentário? Edson. Desculpa se eu estou saindo do assunto, que é KDPI, né, mas já que você me citou, um rim de múltiplos cistos ou um rim hipoplásico seria critério de descarte do rim ou você usaria? Bom, eu penso assim, eu vou responder de uma forma mais ampla, assim, professor. Eu acho que as características macroscópicas são bastante importantes e elas devem ser utilizadas na hora da viabilidade do rim ou não. Múltiplos cistos, por si, se não define uma doença renal policística, talvez não, vai depender muito da situação, assim. Mas existe até uma tentativa de se utilizar as características macroscópicas através, por exemplo, de fotografia e de análise de inteligência artificial, e esse é um estudo que está muito embrionário ainda, mas que a gente deve desenvolver para tentar utilizar características macroscópicas, que, enfim, é isso que o senhor está perguntando, e a capacidade, a probabilidade do rim ser utilizado ou não. O Walter Garcia? Não, eu queria parabenizar pela excelente apresentação, mas assim, o que eu acho do KDPI, eu acho que o KDPI ele é o critério expandido sofisticado, porque mais de 90% do valor do KDPI é a idade. A vantagem dele é que ele não é binário, como é o outro. O outro, assim, fez 61 anos, é limítrofe, é expandido. Tem 59, é ótimo. Esse não, ele vai te dando uma escala. Mas essa escala, ela, dos 10 itens, um deles pesa muito. Então, para mim, ainda é a idade. Só que a idade é sofisticada com a série, com todos esses critérios. Mas, assim, o peso realmente é a idade. E nós sabemos, passou dos 40 anos, a gente vai perdendo cada ano função renal. O rim que a gente usar de 50, 60, 70, 80, 90 anos é pior que o rim que usar de 10, 20 anos menos. Mas é interessante, é muito bom a gente discutir isso. Mas eu tenho convicção, a idade é o que vai definir. Então, eu vou usar esse rim idoso para um paciente que vai viver menos. Então, é isso mesmo. A gente viu isso aqui claramente, né? Quando usa apenas a idade como se fosse um KDPI, o resultado que a gente alcança de capacidade de acertar o futuro, né? Que é isso que a gente estava discutindo no começo, a performance do ponto de vista estatístico é a mesma. Então, ou a gente precisa trabalhar um modelo melhor, né, que pese melhor as variáveis, que tragam as variáveis para a nossa realidade, ou, no caso do KDPI, usar a idade e, eventualmente, algumas alterações histológicas, talvez seja o suficiente. Bom, eu queria comentar assim, eu tenho experiência grande com nefrologia. Eu não gosto de usar nem aqueles classificação em estágios da insuficiência renal crônica, porque o estágio 5 e o estágio 1 é fácil separar. Os outros, às vezes, o paciente fica dançando entre um estágio e outro. E eu acho aquilo uma bobagem, aquilo, porque eu não utilizo aquilo do ponto de vista clínico em nenhuma circunstância. Então, talvez para estudo clínico tenha algum sentido, mas para mim, assim, eu nunca falo para o paciente que estágio que ele está. Ele tem um nível de alteração de função renal e aí eu converso com ele sobre isso. Que é baseado na creatinina e nas outras condições químicas que ele apresenta, que eu agrupo tudo, mas eu não uso um estágio assim. Você é estágio 3 e morreu, vai embora. Agora, do KDPI, para mim, é a mesma coisa. Se você pegar assim, 5% daqueles que são ótimos não são ótimos. 20% daqueles que são horríveis não são horríveis. E entre os 50% que ficam no intervalo, metade é horrível e metade não. Então, é um score que, para mim, assim, tem valor muito baixo. Assim. Então, ninguém vê quando eu vou passar aqui, que eu vejo todos os doadores daqui, ninguém escutou eu falar KDPI alguma vez aqui, exceto aqui nas apresentações. Eu pergunto, qual é o KDPI desse paciente? Não sei se alguém daqui pergunta, mas eu pergunto como que é a biópsia. Porque a creatinina, deixa eu ver a biópsia. Não dá para você imaginar que a histologia é mais fraca do que esse dado que 5% você elimina aqui numa ponta, 20% você
não precisava eliminar, e na metade, 50%, você fica indeciso. Da mesma forma como a classificação por estágio de licença renal. Eu acho que isso daí eu não... No meu ponto de vista prático, assim, de quem trabalha com uma situação clínica que você analisa baseado na tua experiência, não no modelo matemático, eu confio mais na patologia do que no KDPI. Eu vou fazer um eco a esse comentário. Do ponto de vista prático, imaginar que você tem acesso à estrutura do órgão antes de transplantar parece lógico ser um ótimo método, tendo em vista que você está examinando aquilo que os seus olhos estão vendo do ponto de vista funcional e através de outros critérios. O ponto, eu acho, é que essa histologia está sendo mal direcionada. Nós estamos olhando critérios que utilizamos para doenças glomerulares ou doenças renais. Não estamos usando critérios que visem avaliar a característica e a função daquele órgão. Ou seja, se eu foco em esclerose glomerular, eu estou focando em perda de néfrons ao longo do tempo. E essa perda de néfrons ao longo do tempo faz sentido na ideia do Walter e do Lúcio que a idade é importante. E aí está tudo certo. Nós não estamos olhando a estrutura tubular, que é a mais difícil de avaliar numa biópsia. Como é que eu caracterizo o grau de lesão tubular? Isso é muito complexo, não tem critério ainda definido de quantos túbulos eu preciso examinar para poder ter uma ideia de como está aquela função tubular. E quando nós olhamos nas curvas de correlação, é justamente a lesão túbulo-intersticial que tem melhor correlação com a função renal ao longo do tempo. O ponto é, nós não temos critério ainda. Quanto a lesão tubular pode ser avaliada como reversível ou irreversível, quanto a lesão tubular teria critérios para serem somados a esses índices, tanto clínico quanto de scores, isso ainda é um problema de ajuste. Talvez o que nós precisamos fazer, ou pelo menos tentar fazer, é estabelecer algum critério em relação à estrutura tubular, não deixando de lado os outros componentes, como glomérulo e vasos, que pareciam mais lógicos dentro do processo. Mas analisar o componente tubular talvez seja um dado que possa, eventualmente, ajudar na tomada de decisão e, eventualmente, se somar a esses outros critérios posteriores. Volto a dizer, não existe ainda um estudo estatístico e, pelo menos, robusto que permita, ao olhar, quer seja de forma gestalt ou com precisão em termos dos túbulos, que permitam caracterizar essa função tubular. Eu só vou lembrar que na década de 70, a biópsia renal quase foi dispensada do uso, porque naquele momento a fisiologia mandava na nefra. E aí tinha um indivíduo que não tinha função renal e a histologia mostrava um rim normal. E aí foi dito, para que eu preciso da histologia se eu tenho a clínica que é muito mais evidente? Isso quase enterrou a biópsia renal nessa década. Por sorte, não se prosseguiu muito nesse sentido e os outros compartimentos foram importantes para definir outros critérios, não só de diagnósticos, como de prognóstico. Então, talvez o nosso olhar tenha que se voltar para métodos de olhar a morfologia tubular e idealizar critérios para quantificar, ou pelo menos qualificar essa lesão. Não é fácil, eu imagino que vai precisar de um trabalho intenso, mas eu acho que é onde nosso esforço deveria se concentrar na morfologia. Concordo plenamente. Apesar de que a gente consegue acertar com alguma precisão que vai encontrar na morfologia, levando em consideração 2 ou 3 variáveis clínicas. Uma delas, a própria idade. Então, mas é que nós queremos acertar sempre, e a biópsia acerta sempre. Acerta sempre. Quando é bem feita, né? Bem feita e bem vista. Não, eu sei, essa biópsia foi bem representativa. Eu falando assim, eu não pergunto ao KDPI, eu não pergunto, eu entendo brilhante a tua apresentação, e tem toda essa discussão que a função de uma atividade como essa que nós estamos tendo aqui nessa reunião é exatamente criar o contraditório. Senão fica a mesma reza.
Então, nós estamos criando o contraditório, eu baseado na experiência, outro baseado nos conceitos matemáticos. Então, no meu cotidiano, eu não uso assim, nenhuma dessas duas classificações. Também quando é 5 do estágio, é fácil, você não precisa nem de classificar. Quando é 1, também é uma pessoa normal. Quando é de 2 a 3, o estágio de insuficiência renal crônica, ele fica dançando entre um e outro, em função de diversas questões que vai acontecendo na vida. No KDPI é a mesma coisa. Você tem os 50% da metade, como você falou, é uma moeda. Quando eu vejo a patologia, eu olho a lâmina junto com o Luiz, ou junto com o Henrique, pode ser que a amostra não seja suficiente para eu tomar uma decisão, ou que a amostra pegou uma parte do tecido que não era apropriada. Mas aí você tem o aspecto macroscópico do rim, tem uma série de outras coisas que você associa àquilo que o Luiz apresentou. E aí você não tem um score definitivo, assim, que eu falo, se tiver mais do que 30% de glomérulo esclerosado, eu não vou usar, ou se tiver um interstício mais... É um conjunto de informações que não dá para colocar numa forma. Ela está dentro da experiência pessoal, assim. Essa que é a beleza da medicina. Não vou conseguir transformar tudo em modelo matemático, tanto é que você vê, aqui 5% que você utiliza não devia utilizar, 20% que você joga fora não devia jogar, e metade e no intervalo de 50% é metade. Medina, Oi? eu concordo contigo assim, plenamente nesse sentido de que é um conjunto. É a creatinina, é tempo de isquemia, é a idade e biópsia. E nenhum deles define exatamente, porque a creatinina pode ser geralmente é um aumento agudo. A biópsia, às vezes nós temos um rim direito com 50% de esclerose e o rim esquerdo com 15%. Porque depende do lugar que a gente funciona. Então, mesmo se tiver uma 40% e tiver 1 de creatinina, 0,8 de creatinina, e for 50, 60, 65 anos, nós usamos. Então, nenhum dos critérios a gente usa isolado. Porque é difícil. Eu não sei o que tu acha. O Lúcio que responde. Concordo plenamente. Estamos todos de acordo, na verdade. Concordo. Todos de acordo. Eu tenho a impressão, até só no último comentário, que se nós fizermos um modelo matemático levando em consideração a impressão, o doutor Medina vai passar a visita e vai decidir, vai dar impressão. Esse vai bem, esse vai mal, esse vai mais ou menos. Talvez tenha uma capacidade preditora melhor do que todos esses índices. Se a gente fizer isso com o doutor Walter, vai dar a mesma coisa. Quando nós fizemos o índice com a Luciana Wong, era exatamente isso. Tinha lá, depois eu passava e eu falava a minha impressão. Assim, eu tinha lá uns indicadores que eu ia falar a minha impressão. Até a previsão era assim, depois de um ano, se esse ritmo vai estar funcionando ou não. Isso. Então, é isso que eu ia dizer. Não andou aquilo, mas é uma impressão baseada... a gente mergulha muito, né? Você vê, quando nós vamos decidir antes, não é alguém que fala assim, eu estou aqui por telefone, você fala, eu estou aqui com KDPI de tanto, então vamos transplantar ou não. A gente vai na OPO, vê o doador, vê as condições do doador, vê a lâmina, vê com o Luiz, vê o diagnóstico, vai discutir com ele, assim. E mesmo o relatório que o Luiz passa, muitas vezes você senta e discute com ele, principalmente naquelas condições que você tem, que é meio limítrofe, ele fala para mim, eu acho que dá para usar ou não dá para usar. Então, assim, não é só assim, um modelo matemático. Assim, e outra coisa, eu volto a insistir, assim, eu detesto pegar um paciente que chega no consultório e fala, doutor, eu sou estágio 3 de insuficiência renal. Meu Deus do céu. O que significa isso para aquele paciente? Assim? E não significa nada. Assim. Eu não sei se estágio 3 vai progredir para o 4, segunda classificação, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 6 anos. Não tenho a menor ideia disso. E daí você taxa, eu sou estágio 3, eu sou estágio 3, eu sou estágio 3. 5 e 1 é fácil, mas o resto eles ficam dançando. Esses modelos, assim, eu não falando, com a experiência que eu tenho, assim, não faz parte do meu cotidiano de abordagem do paciente, tanto o paciente no hospital, como no consultório, ou como no ambulatório.
E, como eu falei, assim, o KDPI, dificilmente alguém escuta perguntando qual é o KDPI. É o que o Walter mencionou, que você falou. Mas, Lúcio, eu queria agradecer assim, imensamente assim, a forma como você apresenta de maneira super elegante a orientação que o Renato tem recebido, as outras pessoas que você mostrou, que o Hélio tem liderado esses estudos, e isso traz motivo para ter um contraditório, assim, para ter essa discussão como nós estamos tendo aqui, ou então nós ficaríamos só, como eu falei, revisando a mesma ladainha. Eu vou só apresentar a reunião da próxima semana, se passar para você de novo. Então, a reunião da próxima semana é a doutora Juliana Tonato, que está aqui. A Juliana não está aqui. A Juliana vai falar sobre... Oi? A Juliana não está aqui, ela está... A Juliana é a pessoa que mais tem experiência em pós-operatório de transplante do mundo todo. Ela só cuida do pós-operatório no 7º andar. Hoje tem 7 pós-operatórios de transplante com doador vivo, doador falecido, e um com doador vivo, por isso que ela não está aqui. E ela vai apresentar semana que vem a defesa de mestrado dela, que é a comparação da eficácia e segurança do uso de sirolimo, everolimo e microfenolato, e de novo em receptores de transplante renal. A Juliana é uma pessoa que trabalha aqui no hospital há bastante tempo, super serena, assim, domina exatamente tudo que acontece naquele pós-operatório com uma serenidade. E não dá trabalho, gente. Tem algumas áreas do hospital que você passa só para conferir. Quando eles chamam, você sabe, é só para referendar o pensamento deles. A Juliana é uma delas. Eu queria destacar isso. Agradecer muito o Lúcio pelo que você tem contribuído aqui, Lúcio. E quando eu falo assim, eu não acredito de jeito nenhum nisso, não significa que eu não acredito em você. Não, eu também não acredito. É isso que eu estou trazendo aqui, né? Não é muito bom, mas, enfim, a ideia era trazer exatamente o que a gente tem feito na prática, né? Que é tentar analisar criticamente aquilo que tem sido desenvolvido e criar novas informações, né? E parabenizar o Renato pelo trabalho que ele desenvolveu para validação do KDPI, foi pessoa fundamental em coordenar todo esse... E agradecer a oportunidade, mais uma vez, estar aqui e a presença de todos. Obrigado. Tá bem.